Fala pessoal, sou o professor Marlon Pereira, professor de Geografia. Estou aqui hoje para resolver questões junto com vocês, tá bom? Nós iremos resolver questões hoje com o tema de espaço geográfico urbano. Esse tema que você pode encontrar no nosso material, no volume 7, capítulo 19, tá certo? E as questões eu extraí tanto do nosso material, do nosso livro, quanto do livro de atividades. Mas no decorrer da aula, eu irei apresentar onde você pode encontrar essas questões, certo? Para que você possa ir lá no seu material e acompanhar comigo a resolução delas, ok? Então vamos lá, vamos iniciar. A primeira questão da aula de hoje, ela está na página 41, tá bom? É a terceira questão. Ela diz o seguinte: analise a charge e em seguida responda as questões. Então vamos iniciar analisando a charge. Na charge nós temos um outdoor, né? Com uma imagem bem colorida, diferente do restante da charge. Aí apresenta uma família, né, num espaço bem urbanizado. E o observador do outdoor, né, ele faz a seguinte afirmação: de que planeta eles são, né, numa alusão de um choque de realidade, tá? De uma diferente realidade entre essa família do outdoor e provavelmente a família do observador. E o cartunista, né, o chargista, melhor dizendo, ele usa de um artifício de colocar uma coloração diferente entre o outdoor e o restante da charge. Até para que a gente tenha essa impressão de uma diferença de realidades, né, e principalmente pela uma questão social. Então, a gente percebe que o chargista, ele tenta mostrar que a cidade é um espaço segregador, ou seja, é um espaço diferente em si, tá? Então vamos buscar aqui, vamos ver os itens para que a gente possa responder corretamente. Tem A: de que problema relacionado ao espaço urbano a charge aborda? Então, como eu falava anteriormente, o que a charge está abordando é uma questão de segregação, né? Mas não é simplesmente uma segregação de classes, né? É uma segregação socioespacial. Então, além da questão da classe social, aí que são apresentadas distintas, nós também temos a questão dos espaços. Então, a cidade, ela aparenta ter essa questão: espaços de convivência de pessoas de classe mais abastada e espaços de convivência de pessoas menos favorecidas, pessoas mais pobres, tá bom? Então a cidade é esse espaço de segregação, ok? E aí é esse problema trabalhado na charge. Aí o item B: de acordo com a classificação da rede urbana brasileira, em que grupo ou nível de cidades essa situação é mais intensa e frequente? Dentro da lógica, né, de classificação da rede urbana brasileira, as cidades com a maior intensidade dessa segregação são as metrópoles nacionais, ou seja, as cidades com maior nível de desenvolvimento. Então, professor, mas se elas são de maior nível, elas deveriam ser melhor. Concordo com você. Porém, nesse aspecto, as cidades brasileiras, e principalmente essas maiores, elas cresceram muito rápido, tá? Numa intensidade muito acelerada, e não houve um planejamento urbano e social para esse crescimento. Então, por isso, muitos problemas socioespaciais são presentes nessas cidades, ok? Então, nossa resposta é o seguinte: o problema urbano exposto na charge é a segregação socioespacial, em que se pode observar realidades bastante contraditórias. E tal situação é mais comum e intensa nas metrópoles do país, ok? Show de bola? Vamos para a próxima questão. A próxima questão está no nosso livro de atividades, tá bom? Pegue aí o seu material, nós iremos resolver a quarta questão da página 14, que diz o seguinte: a imagem a seguir retrata uma importante atividade econômica que desempenhou um papel essencial, inclusive para o processo de industrialização nacional. Escreva sobre o contato econômico e geográfico da atividade representada na fotografia. Então, essa atividade que nós estamos observando, né, até na legenda da imagem,
ela nos explica, né? É a secagem do café, ou nós podemos pegar a atividade do café propriamente dito, né? Não simplesmente esse processo, tá? Então a atividade do café, ela foi muito importante para o Brasil, é uma das principais atividades no seu processo de ocupação do território nacional, e ela acontece nas regiões mais ao sul. Tanto do sul de Minas Gerais até o Paraná, nós temos a atividade do café sendo desenvolvida. Por que a atividade do café foi tão importante? Porque o Brasil se tornou um importante fornecedor para a Europa, principalmente para a indústria europeia, que utilizava o café como energia, como combustível aos seus trabalhadores. Então ela precisava muito desse elemento, desse produto, para aumentar a sua atividade produtiva. Então o Brasil se tornou um importante fornecedor de café para a Europa e também para a América do Norte. Dentro desse contexto, o café proporcionou o crescimento das cidades, o aumento do número de ferrovias, tá? E além da imigração, que foi constante para essas regiões, ok? Então, nossa resposta é o seguinte: a imagem representa uma fazenda de café, produto estratégico para o desenvolvimento econômico brasileiro, em fins do século XIX e início do XX, tá? A expansão da cafeicultura durante os séculos, né, 19 e 20 pelo Sudeste e por parte do Sul brasileiro. Mais uma vez, confirmou a relação entre a prosperidade da atividade econômica e a urbanização, aquilo que eu falei para vocês. O café, como ele acumulava um grande capital, né, ele proporcionou o desenvolvimento das cidades e das redes de transporte, tá? Intensificando o fluxo de pessoas, de produtos e de capitais, ok? Então, a marcha do café durante esse período foi derrubando florestas, criando fazendas, cidades e ferrovias. Os cafezais e a cafeicultura deslocaram-se do Vale do Paraíba do Sul, tá? Que é entre ali a região do Rio de Janeiro e de São Paulo, para o sul de Minas, o centro de São Paulo e em seguida o oeste paulista, tá bom? Enquanto isso também se deslocava pelo norte do Paraná, tá? Essas regiões onde é encontrado o chamado solo, né, roxo ou a terra roxa. Esse solo que tem insumos, né, sedimentos basálticos e que por conta disso há um nível, né, de nutrição maior, são solos férteis, foram propícios para a produção do café. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Para terminar, para a gente concluir as resoluções de questões hoje, eu escolhi a questão 6, também do nosso livro de atividades, na página 15, tá bom? Então vamos ler a questão. As regiões metropolitanas são parte essencial da estrutura econômica brasileira. De acordo com o IBGE, em 2014, cerca de 90 milhões de brasileiros, aproximadamente 44% da população nacional, viviam nas 25 principais regiões metropolitanas do país, colaborando para a dinamização da nossa economia. Defina a região metropolitana e exemplifique. Vamos lá. Uma região metropolitana é a região mais conectada dentro da rede urbana. Por quê? Porque a região metropolitana, ela liga os municípios, né, dentro de uma centralidade. Então, você tem um município núcleo e dentro desse município núcleo vão criando redes de ligação com os municípios no entorno. Um processo muito importante dentro da criação da região metropolitana é a expansão horizontal, certo? Com a chamada conurbação, onde a cidade cresce tanto que é difícil você compreender quais são os limites municipais entre um e o outro. Então, a região metropolitana ela é fundamental para o sistema de ligação entre os municípios. Normalmente, você tem um sistema de administração próprio para as regiões metropolitanas, com um sistema deliberativo definido pelo governo, tá? E um sistema dos próprios municípios, que estabelecem acordos entre si para uma integração total. Então, nós podemos responder o seguinte:
Uma região metropolitana caracteriza-se pelo agrupamento de municípios contínuos e integrados socioeconomicamente a um município núcleo, apresentando serviços públicos e infraestrutura comuns. Assim, conta com um conselho deliberativo, que é nomeado pelo Estado, tá? E um conselho consultivo composto por representantes, por membros dos municípios integrantes, tá? Mas mesmo assim, cada município exerce com independência suas atribuições em relação aos demais que formam a região metropolitana. Então, cada município vai ter sua autonomia dentro dessas deliberações do Estado, tá? Então, as regiões mais importantes, as regiões metropolitanas mais importantes do Brasil, ou alguns exemplos delas, nós temos São Paulo, Goiânia, Recife, Porto Alegre, Manaus, Belém, Salvador e assim por diante, tá? As regiões metropolitanas, elas estão crescendo dentro do Brasil e agregando um maior número de cidadãos, ok? Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido. Até a próxima e valeu!